Existem três grandes relacionamentos, eu entendo. Na verdade, a gente poderia colocar vários outros, mas como o nosso tempo aqui é curto, existem três grandes níveis ou tipos de relacionamento que nós, enquanto jovens, né? Quem é jovem aqui, levanta a mão. Amém, galera, olha só, culto de jovem, né, irmão? Apesar de que tem uns jovens cansados aí, quer dizer, uns jovens casados, né? Mas nós somos jovens, amém? Mas existem três grandes áreas, então, três grandes relacionamentos que nós precisamos cultivar em nossa vida. Se nós quisermos aqui ter uma vida abençoada, como nós lemos em Deuteronômio. Porque aqui Moisés está colocando, o Senhor está usando a vida de Moisés para colocar para o povo que eles têm uma escolha a fazer. E eles podem escolher a vida ou a morte. Eles podem escolher a bênção ou a maldição. O Senhor, Ele não coloca somente a bênção diante do povo. Ele não coloca somente a vida. Ele não coloca somente o melhor, o bom, não. Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. E é impossível falar de relacionamento sem falar em escolhas. Mas como eu estava falando, o primeiro grande relacionamento que nós precisamos cultivar é o nosso relacionamento com Deus. Verdadeiramente, se nós não tivermos um bom relacionamento com o Senhor, é muito fácil desandar o nosso relacionamento familiar, é muito fácil desandar os nossos relacionamentos profissionais, os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos amorosos, a nossa vida como um todo. Na verdade, o relacionamento com Deus é aquilo que é o primordial e o principal, e tem que ser o central da nossa vida. Se você hoje escolher ter um relacionamento com o Senhor, você pode ter a certeza de que é uma questão de tempo para que os demais relacionamentos que você tem na sua vida, que são de repente conturbados, que são de repente relacionamentos conflituosos, eles se alinhem. É uma questão de tempo. Porque aqueles que se aproximam do Senhor com o coração contrito, com o coração realmente aberto a ser transformado por Ele, pastor Bruno, é impossível você não ser um bom filho, é impossível você não se tornar um bom marido, é impossível você não se tornar um bom amigo, um bom pai, um melhor profissional, é impossível. Aquele que se aproxima do Senhor, ele naturalmente vai tender a melhorar na sua vida. E Josué foi um homem que entendeu que ele precisava escolher se relacionar com Deus. Você vê lá em Josué capítulo 24, versículo 15, que enquanto o povo estava ali muito desequilibrado, eles não sabiam quem eles serviam, eles não sabiam a quem eles adoravam. Uma hora eles estavam adorando a Deus, outra hora eles estavam adorando a outros deuses da região onde eles moravam. Mas uma hora Josué se levanta como autoridade na vida deles e fala: olha, eu não sei vocês, decidam hoje a quem vocês vão servir, se os deuses dos seus antepassados ou o Deus de Israel. Mas uma coisa eu digo para vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué é um jovem, um homem que decide se relacionar com Deus. Ele toma essa decisão de primazia, de ter um relacionamento com Deus. E como nós, no nosso dia a dia, nós podemos ter esse relacionamento com o Senhor? Como nós podemos cultivar isso? Eu coloquei também alguns pontos aqui, eu queria ler para vocês. Escolher priorizar tempo com Deus, tempo com o Senhor. Hoje, nós estamos na correria do dia, nós estamos buscando as nossas conquistas, nós estamos buscando trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, nós estamos preocupados com os nossos familiares, com tudo que envolve a nossa vida, que eu sei que é uma vida dinâmica, né? A vida de todo jovem é uma vida dinâmica, uma vida de sonhos, de objetivos. Mas nós precisamos encontrar, em meio a esse turbilhão de coisas que nós temos para fazer, tempo de qualidade com o nosso Deus. Separar um momento diário de oração ou criar um hábito de buscar a Deus antes de qualquer coisa. Sabe o que nós vemos na vida
de muitas pessoas é que elas conhecem a Deus, elas conhecem a palavra, elas sabem o que Deus já fez na vida delas, mas quando uma dificuldade ela surge, quando vem uma aflição, muitas pessoas se desesperam. Muitas pessoas elas vão buscar ajuda em outras pessoas, elas vão buscar ajuda em livros de autoajuda, em qualquer outra coisa, tudo menos em Deus primeiramente. Eu sei que tudo é ferramenta, eu sei que tudo é ferramenta para Deus nos abençoar. Eu sei que pessoas são usadas para nos dar bons conselhos, nos ajudarem, mas o que o Senhor está dizendo hoje aqui é: eu sou o primeiro. Me busquem em primeiro lugar. Surgiu uma dificuldade, surgiu algo que você não sabe resolver, dobre o seu joelho, ore a Deus, peça direcionamento ao Senhor, né? Segundo ponto, escolher relacionamentos que edificam. Como eu falei, é impossível falar de escolha sem falar de relacionamento. E se você quer escolher se relacionar com Deus, você precisa escolher as pessoas que vão estar ao seu redor. Porque essas pessoas, elas vão ou te levar mais para próximo do Senhor, ou elas vão te afastar. De que forma? De uma forma, de repente, de maldade? Não, irmão. Não necessariamente, de repente, você pode estar se relacionando com pessoas, com amizades que tenham o propósito de falar: olha, não, fulano, eu vou afastar ele de Deus, né? Não, fulano está muito na bênção, esse menino está muito na bênção aqui, eu vou começar a entrar na vida dele aqui para dificultar a vida dele com Deus. Não, às vezes não é isso, irmão. Às vezes pessoas boas, pessoas que têm um bom coração, mas que elas não estão alinhadas no mesmo propósito que você. Só simplesmente por isso. Não estão no mesmo propósito que você, de repente, de servir a Deus. Não estão no mesmo propósito, de repente, de glorificar o nome do Senhor em tudo o que fazem. E aí, de repente, esses relacionamentos começam a te afastar de Deus. Começam a te colocar dúvida sobre: nossa, será que eu preciso mesmo estar no culto todo domingo? Será que eu preciso mesmo me consagrar aqui para trabalhar na geração Labareda? Será que eu não estou perdendo tempo, pastor Bruno? Será que eu não estou gastando a minha vida com coisas que eu poderia estar... Poxa, eu poderia estar curtindo a minha vida, poderia estar agora aí no bloquinho, aí no carnaval, poderia estar fazendo qualquer coisa. Mas esses pensamentos são pensamentos que vêm para o cristão quando ele está rodeado de pessoas que não edificam a vida dele. Porque se você escolher pessoas que venham a te levar mais para próximo de Deus, que venham a falar de Deus para ti em momentos de felicidade, em momentos de dificuldade, em qualquer momento da sua vida, que essa pessoa ela tenha um conselho, que ela tenha um direcionamento dos céus para a tua vida, é impossível. É impossível você não se aproximar de Deus. Terceiro, escolher obedecer a palavra do Senhor. Como eu falei, muitos leem a Bíblia, muitos conhecem a palavra, muitos de repente sabem todos os mandamentos, sabem tudo aquilo que o Senhor tem de promessas para a sua vida através da palavra, mas muitos escolhem não obedecer à palavra. Há um direcionamento. E o que é obedecer à palavra? É simplesmente ouvir a palavra de Deus e obedecer um direcionamento dele. O Senhor já falou para pessoas aqui que elas precisam sair de alguns ciclos de amizades. O Senhor já falou para algumas pessoas aqui que elas precisam abrir mão de alguns relacionamentos. Você já teve confirmação, e toda vez que você vem orar aqui na frente, você pede: Deus, fala comigo. Deus, envia aqui alguém para profetizar sobre a minha vida. E o Senhor tem feito isso, já fez 2, já fez 3, e você permanece. Ou seja, não está escolhendo obedecer a palavra de Deus. O Senhor está todo momento falando aos nossos corações, nos exortando quanto às nossas amizades principalmente. O Senhor está todo o tempo mostrando aquelas pessoas que servem para nos abençoar e as que não servem. As que servem para nos edificar e as que não servem. É uma questão de escolha, irmão. É uma questão de escolha. Você precisa entender quando o Senhor te chama, quando o Senhor te retira de algo.
E sabe, no meu coração, enquanto eu preparava essa palavra, ficou muito claro isso. Amizade, irmão. Amizade. Durante toda a nossa trajetória, o que mais influencia nas nossas escolhas são as amizades. Aquelas pessoas que nós escolhemos para estar perto, para estar ao nosso redor. Pessoas que vão nos influenciar no nosso pensamento, pessoas que vão nos influenciar nas nossas escolhas. Você precisa atentar para isso. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês aqui, o segundo grande relacionamento que nós precisamos cultivar é o relacionamento com os nossos pais. Você conhece a minha história, talvez a maioria conheça o meu testemunho. Acredito que a última vez que eu preguei na Geração Labaredas, no ano passado, eu falei sobre paternidade. E eu dei um pouco do meu testemunho aqui. Falei da minha experiência que eu estou tendo agora como pai. Mas a palavra de Deus ela é muito clara quanto ao nosso relacionamento com os nossos pais. Na verdade, existe um mandamento, e esse mandamento também é uma promessa. Que nós devemos honrar nossos pais, né? Se nós quisermos ter vida longa e próspera na terra, a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. E sabe, para um jovem, isso é algo complicado às vezes. Isso é algo difícil. Porque quando nós saímos ali da adolescência, entramos ali no início da fase adulta, parece que nós sabemos de tudo, irmão, né? Parece que nossos pais eles estão ultrapassados. Parece que aqueles conselhos, né? Aquele cuidado excessivo, aquele não, ele não faz muito sentido. Quando você quer fazer algo e o seu pai diz, ei, não é para fazer isso. Quando você quer ir para um lugar e o seu pai fala, não, ei, não é para você ir para esse lugar. Quando você quer se relacionar com pessoas, ter amizade, e a sua mãe diz, olha, presta atenção com quem você está andando. Olha, esse fulano aí não é para você. E muitas vezes nós entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Como a gente costuma falar. E nós não honramos os nossos pais e muitas vezes nessas decisões. Honrar pai e mãe é uma escolha que nós temos no nosso dia a dia. Lembrar que essas pessoas são pessoas que o Senhor escolheu para nos guiar aqui na terra, para nos dar o direcionamento, para nos ensinar. Mas o meu pai ele nem sabe o que é Bíblia. O meu pai, a minha mãe nem sabe o que é Espírito Santo. Irmãos, eles são autoridades sobre a sua vida. E se hoje você na sua casa é essa pessoa que conhece o Espírito Santo de Deus, se hoje você é essa pessoa que conhece a palavra de Deus, comece a orar pelo seu pai e pela sua mãe para que eles também sejam alcançados. Comece a orar para que eles sejam alcançados, mas saiba de uma coisa, mesmo nessa situação, eles são autoridades sobre a sua vida. E aquilo que eles determinarem sobre a sua vida, pode te dar um destino, pode te dar um direcionamento. Aquilo que o seu pai e a sua mãe têm de conselho, somente pela experiência de vida, já é válido. Somente de repente pelas dores, pelas dificuldades que eles enfrentaram, das escolhas erradas que talvez eles tiveram, somente com esse aprendizado, já é válido para a nossa vida. Olha, eu comentei aqui quantas vezes eu quis ter do meu lado o meu pai me dando um conselho. O meu pai dizendo, meu filho, não é por aí, eu acho que você está equivocado, eu acho que você está errado, não é para você fazer tal coisa. Quantas vezes eu quis ter isso, mas eu nunca tive isso. Eu já dei meu testemunho aqui. O meu pai, ele saiu de casa com 4 anos, me separou da minha mãe, e eu nunca mais tive convivência com ele ao ponto de ter relacionamento de pai e filho realmente, de pai e filho, de você chegar e dizer, e contar suas dores, e contar suas vitórias, dele ir nas suas apresentações na escola, nos campeonatos de judô, tudo que eu fazia, não tinha o meu pai. E isso faz muita falta. Então eu digo para você hoje, jovem, se o seu pai e a sua mãe estão presentes na sua vida,
te dando conselhos, te dando orientações, te dando principalmente um não. Valorize isso. Valorize esse relacionamento. Queira ter relacionamentos saudáveis com seus pais. Isso vai nortear a tua vida de uma forma que você não imagina. Lá na frente, quando você casar, lá na frente, quando você formar a sua família, e mais, quando você tiver os seus filhos, você vai olhar para trás e você vai dizer: meu Deus, e meu pai falava a mesma coisa. E a minha mãe pensava do mesmo jeito que eu penso hoje. Você vai saber reconhecer isso lá na frente, mas se você for sábio hoje, você vai reconhecer agora que os seus pais, eles só querem o melhor para você. Então escolha honrar e respeitar os seus pais. Escolha ouvi-los com atenção. Escolha ter diálogos em vez de conflitos. O que nós vemos hoje é que a nossa juventude é muito cheia de conhecimento, né? Nós vamos para a internet, nós vamos para o YouTube, e qualquer vídeo você se enche de conhecimento, você se enche de experiência dos outros. E aí quando acontece algo em casa, que o seu pai fala alguma coisa, a sua mãe fala alguma coisa, você já ouviu um youtuber falando algo a respeito e você já vem rebatendo: não, mas não é assim, hoje não é mais assim, hoje é de outra forma, pai, você está por fora, mãe, não é mais assim que a gente trata esses assuntos. E em vez de ter um diálogo saudável dentro de casa, nós temos conflitos. Eu, enquanto morei com a minha mãe, por muitos momentos eu tive conflitos com ela. Muitos momentos. Normal, aquela coisa do dia a dia. Só que depois que eu saí de casa, que eu casei, nunca mais eu tive conflito com a minha mãe. Claro, né? Parou de morar junto, né? Mas você não consegue mais ter conflito. Sabe por quê? Porque mesmo quando surge algum assunto conflituoso com a minha mãe, eu não consigo ir com ela para brigar. Porque eu já passo agora tão pouco tempo com ela, eu já vejo ela tão pouco, que quando eu me encontro com ela, eu não quero falar de problema. Eu tenho problema, mas eu não quero ficar falando: mãe, hoje eu estou passando por isso e por aquilo. Essa semana ela foi lá em casa, ficou uma tarde inteira com o José Henrique. E quando eu cheguei em casa, a gente só queria falar disso, só queria falar de quanto é bom ter um filho, quanto é bom estar vivendo isso. É o segundo neto dela, e a gente ficava falando sobre isso. Mas eu comecei a lembrar, quando a gente morava junto, a gente brigava muito. Eu brigava muito com a minha mãe, eu discutia muito com ela. E a gente parece que só dá valor quando a gente, por algum momento, perde. Que bom que eu perdi, só por me afastar, eu posso ir aqui na casa dela e ver ela. Mas e quando eu não puder mais vê-la? Quando ela partir, quando ela se for, será que eu vou lembrar com aquele sentimento de: eu fiz o melhor, eu fui um bom filho, eu honrei meus pais, eu honrei minha mãe? Sabe algo que me persegue, irmão? Um sentimento que me persegue, um pensamento, na verdade, eu creio que isso é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu já testemunhei aqui. Meu pai mora em outra cidade e hoje eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Mas honrar pai e mãe é também isso. Eu prego sobre isso, mas sabe Paulo, que tinha aquele espinho na carne? Eu falo sobre isso, mas ainda tenho pendências. Eu ainda tenho que honrar meu pai. Eu ainda tenho como honrá-lo, porque ele ainda está vivo. E nós precisamos disso. De pessoas que saibam que precisam fazer isso. Que falem isso para mim, para você todos os dias. Então, se hoje você tem a oportunidade de honrar o seu pai e a sua mãe, faça isso. Se relacione com o seu pai e a sua mãe da melhor forma possível. Se relacione com eles como se fosse a última vez, irmão. Outro dia eu estava assistindo um podcast com o pastor André Fernandes. E o entrevistador perguntou para ele assim: se hoje fosse o teu último dia, se fosse hoje, o que tu faria? Como é que tu aproveitaria o teu dia? E aí ele respondeu, falando uma coisa que me marcou profundamente. Ele falou assim: você lembra do dia que a Marília Mendonça morreu no acidente? Ele falou: não lembro. No dia que ela morreu, eu entrei no Instagram dela e vi os stories dela.
E o último story dela foi, ele falando, não me recordo, mas ele falou isso, que o último story dela foi ela no avião com uma marmita, porque ela estava fazendo uma dieta. E ela, no último story, estava reclamando da comida. Porque ela não queria estar comendo aquilo, ela queria estar comendo algo mais saboroso. De repente ela queria estar comendo uma pizza. Mas ela estava comendo aquela comida de dieta e ela reclamou daquilo. E o pastor André Fernandes falou assim, se ela soubesse que aquela seria a última refeição dela, como é que seria a última refeição? Se ela soubesse que aquela ali seria, se as pessoas que foram no último show dela soubessem que seria o último show dela, como que as pessoas cantariam as músicas? Como é que elas estariam no show? Se quando ela saiu de casa, o seu filho ali se despedisse dela, soubesse que foi a última vez. E pensando sobre isso, relacionamento com pai e mãe tem que ser dessa forma, irmão. Verdadeiramente, por mais novos que eles sejam, a ordem natural da vida é que eles vão morrer primeiro que a gente. E a gente precisa se relacionar com eles nesse nível, como se fosse a última vez, como se fosse o último encontro, como se fosse... Tem alguns caras que eles gostam de contar tudo, né? E eu saí de casa já e eu vejo muito pouco a minha mãe. E um cara aí na internet, ele contou quantos encontros ele ainda ia ter com o pai dele, pela média de vezes que ele via o pai dele no ano. Então ele colocou lá, eu vejo meu pai 5 vezes por ano, então se ele tem uma perspectiva de vida lá, e colocou, eu tenho mais uns 20 encontros com meu pai. Quando a gente começa a pensar dessa forma, não é algo impactante? Não é algo que nos faz refletir, meu Deus, o que eu estou vivendo, o que eu estou cultivando de relacionamento com os meus pais? Pensem nisso com carinho. E para a gente encerrar, como nós estamos falando de jovens, não poderia deixar de falar disso, né? Relacionamentos amorosos. Relacionamentos emocionais. Namoro. Casamento. Noivado, casamento. Essa é uma das principais escolhas que nós temos como cristãos. Se nós vivermos a nossa vida trazendo desde o início, tendo um bom relacionamento com Deus, tendo um bom relacionamento com a nossa família, a tendência é que nós também tenhamos um bom relacionamento amoroso. Que nós possamos escolher bem a pessoa com que nós vamos nos relacionar para o resto da nossa vida. Essa é a ideia do casamento, né? Escolher um parceiro que compartilha a mesma fé. Esse daí é o principal, né? O famoso julgo desigual. A menina é cristã e o cara é ateu, olha aí. Certinho, né? Conversa vai ser boa, né? Não, mas eu vou converter ele, né? Não, tá bom. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que compartilham a mesma fé que nós. Você precisa se relacionar e escolher. E aqui é muito legal porque, se você parar para pensar, seu pai e sua mãe você não escolheu, né? Você tem que aprender, por mais que eles sejam pessoas difíceis, você precisa aprender a se relacionar com eles. Mas quando a gente vai para o relacionamento de casal, você escolhe. É você que escolhe. Não é o Senhor que vem, desce, o fulano é para a fulana, né? E agora casem-se, sejam felizes para sempre. Não. É você que escolhe. E o principal é escolher alguém que compartilhe a mesma fé que você, irmão. Já vai facilitar muito já. Já vai ficar mais simples já. No domingo, não vai querer um vir para o culto da Geração Labaredas e o outro ir para o cinema, né? Ir para o cinema é muito bom, mas vir para o culto é melhor, né? Dá para vir mais cedo para o cinema, de repente. Dá para vir no sábado, né? Então a gente precisa estar linkado ali, né? Precisa estar na mesma vibe, estar no mesmo pensamento. Então, escolher um parceiro que compartilhe a mesma fé, namorar alguém que tenha um compromisso sério com Deus. Namoro, eu sempre falo assim, eu falo porque falavam para mim, né?
namoro, irmão, é para acabar. Você concorda com isso? Namoro é para acabar? Ou o namoro é para acabar porque não deu certo e acaba e tchau, ou o namoro é para acabar no altar, casando. Na verdade, depois a gente namora mais ainda, mas vocês me entenderam, né? O namoro é para acabar. Você precisa ter esse pensamento. Então, se a pessoa que hoje você está se relacionando, ou se a pessoa que você está buscando ter um relacionamento, a primeira coisa que você precisa pensar é: qual é o propósito dessa pessoa? O que ela quer? Ela quer namorar porque ela é carente? Precisa ter alguém do lado? Precisa ter alguém no final de semana? Precisa ter alguém para vir ao culto? Para estar em algum lugar acompanhado? Nós precisamos vigiar nisso. Os nossos relacionamentos, né, precisam ter esse balizador de pessoas que tenham a mesma fé e pessoas que tenham o mesmo propósito, o mesmo compromisso. Um outro ponto que os jovens namorados, eles precisam entender, que eles precisam escolher orar juntos e separados. Você ainda não é uma só carne, irmão. Você está entendendo isso? Você ainda não é uma só carne com a sua varoa aí, não. Vocês ainda são aí pessoas separadas. Vocês ainda não estão no propósito, na mesma visão, na mesma comunhão. Estou tentando ser bem eufêmico aqui. Você ainda é uma pessoa e ela é outra. E vocês precisam buscar a Deus de forma separada. Buscar no seu individual, buscar no seu secreto. A sua vida com Deus, ela não depende do seu namorado e da sua namorada. Você precisa querer estar próximo do Senhor. Ah, mas eu não posso fazer um propósito junto com ela ou com ele. Claro, e devem. Mas você precisa fazer por você. Você precisa buscar a Deus por você. E isso vai refletir no seu relacionamento. Escolher priorizar a santidade. Estabelecer limites para evitar tentações. Isso aí é o primordial. Relacionamentos de namorados que estão buscando, na verdade, a santidade. Irmão, não queira cair nesse papinho de: eu sou forte. Não, mas quando o negócio esquentar, eu vou parar, eu vou sair, eu vou tirar a mão. Não vai, irmão. Não vai. Sendo bem claro para você aqui, não vai. Tenha sabedoria. Nós estamos em um momento da nossa vida com Deus e de tudo que está acontecendo no mundo e na igreja, que o Espírito Santo ele tem falado tão claramente aos nossos corações. Revelações estão sendo entregues na vida de jovens. Quantas pessoas estão sendo usadas? Quantas pessoas estão sendo levantadas pelo Senhor para fazer grandes coisas na nação, grandes coisas. E nós não podemos mais perder para isso. Nós não podemos mais perder porque não consegui me segurar com a minha namorada, não consegui, passei dos limites. Irmão, não dá mais para a gente ficar perdendo para isso. Queiram ter relacionamentos saudáveis, queiram ter relacionamentos santos, queiram chegar ao altar de uma forma limpa. Mas eu já vim do mundo, eu já vim tendo um relacionamento sexual com a minha esposa, mas agora você está conhecendo a palavra, mas agora o Espírito Santo de Deus, ele está invadindo o coração de vocês e o relacionamento de vocês, e vocês precisam entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que Ele separou nossos corpos para o casamento, que o Senhor escolheu essa mulher para estar ao seu lado, mas no matrimônio, no casamento, no altar. E muitos jovens estão deixando a sua vida espiritual esfriar. Muitos jovens estão deixando a sua vida espiritual ir por água abaixo. Estão deixando de ser usados nas faculdades, estão deixando de ser usados nas células, estão deixando de ser usados em vários lugares, porque estão caindo no pecado sexual, porque estão se deixando levar pelas tentações. Você precisa hoje tomar essa decisão.
É por isso que eu falei, pastor Bruno, não dá para falar sobre relacionamento sem falar sobre escolhas. Porque é decisão, é escolha, você precisa hoje. Se você se encontra nessa situação de já ter um namoro onde vocês fazem tudo, onde vocês sempre fizeram, você precisa hoje tomar uma decisão, irmão. Ou você casa, ou você faz propósito. Ou você faz propósito. É como eu falei, namoro é para acabar. Esse namoro ele precisa ter data para acabar. Qual é a data? É a data do noivado. Aí o noivado também precisa ter data para acabar. Qual que é a data do fim do noivado? É a data do casamento. Nós precisamos buscar isso, irmãos. Como jovens cristãos, jovens com propósito. Quem aqui tem propósito na vida? Levante sua mão. Quem aqui tem propósito na sua vida? Se você tem propósito, você tem objetivo. Se você tem um destino, se você sabe onde você quer chegar, você tem que ter isso tudo determinado na sua vida, irmão. Com quem que eu vou me relacionar? Por quanto tempo eu vou me relacionar? Como é que vai ser daqui para frente? Você precisa ter isso claro na sua vida. E quanto mais você colocar essas escolhas da forma correta, melhores serão os seus relacionamentos. Melhor será o seu relacionamento com Deus. Melhor será o seu relacionamento com seus pais. Melhor será o seu relacionamento com quem você escolheu namorar, noivar e casar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fique de pé e aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, porque o Senhor ele falou comigo poderosamente através dessa palavra, irmãos. Mas como eu falei, é impossível falar de relacionamento sem falar de escolhas.